Tá no ar. Estamos no ar com mais um Híbridos, uma mistura fina para você que gosta de educação. E hoje com uma convidada muito especial, uma ex-aluna, uma menina que eu vi criança, chamada Liz Varela. Tem uma história, Liz, muito bonita, que eu, quando muito jovem, jogava no time de futebol de salão do seu avô, o Capitão Varela. E foi ele que me tirou de servir o exército aos 18 anos, aquela amizade, capitão, não posso servir o exército, eu estou trabalhando, ajudando a família, vou resolver sua vida, menina. E aí o Capitão Varela me tirou, e aí eu fiquei, né, frequentando a mesma igreja que ele, ficamos amigos de Sandro. Você nasce, você cresce, você estuda muito, você é focada, foi minha aluna, e aí você tem uma história linda para contar para os nossos estudantes. E hoje, no nosso programa, no nosso podcast, Liz Varela, nossa convidada especial. Com você, Liz. Ai, que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito, muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história com uma pessoa que já conhece toda ela desde o início. Então, muito feliz. Eu lembro que no Colégio Militar da Pituba, né, aqui em Salvador, eu ia com seu pai, jogava vôlei, brincava, né? Eu jamais imaginei que um dia você fosse estudar no Colégio Militar. Eu fui tenente, fui professor do Colégio Militar por 7 anos. Depois eu saí do Exército, que eu era R2. E aí, quando você passa no concurso, seu pai me liga, né? Você sabe disso. Ele me ligou e Não perguntou: sabia. e aí, você acha que é uma boa mesmo ela sair do Marista, ir pro Colégio Militar? Você acha que é uma boa escolha? E eu tava indo dar umas aulas, né, naquele dia, corrido no telefone. Falei: você tá pensando em quê, rapaz? Esquece. Ela tá indo pro melhor espaço que tem. Com todos os defeitos, o Colégio Militar ainda é realmente uma referência na formação dos alunos. E lá você foi no meu curso, na época você levou uma turma boa, né? Uma turma muito É, boa. Foram fazer isolada de química, isolada de física foi. também lá no espaço. E lá eu conheci muitos dos seus amigos do Colégio Militar e vi o seu crescimento e me assustei quando você escolheu seguir área de educação, né? Então eu quero entender um pouquinho, por que é que você escolheu a educação? Nossa, que pergunta pra gente começar, hein? Cara, eu escolhi a educação porque chegou. Eu estudei no colégio militar. E o colégio militar, ele me abriu, assim, um mar de oportunidades muito grandes, né? Eu comecei a fazer Olimpíada Científica, eu comecei a fazer simulação da UNE, eu comecei a me envolver com outras coisas para além da sala de aula. E Sim, eu comecei a perceber que existia todo um outro mundo de oportunidades educacionais para você se desenvolver, que não estavam envolvidas no nosso cotidiano. sistema educacional, digamos assim. E principalmente que outras pessoas de outros colégios públicos, né, tanto daqui de Salvador quanto de outros lugares, não tinham acesso nem a essas oportunidades que eu já tinha e já achava pouco, já queria mais. Então, foi nesse contexto assim que eu comecei a me envolver. No início não foi uma decisão de quero trabalhar com a educação, mas foi mais tipo olhando a realidade ao meu redor e percebendo que tem mais que eu podia fazer enquanto Sim, adolescente, sabe? sim, E a coisa foi crescendo, eu acabei juntando com alguns amigos e a gente criou meio que uma ONG de sim, educação, que foi, assim, um dos grandes projetos que até hoje, acho que um dos maiores orgulhos da minha vida foi ter sim, criado essa ONG e ter feito os eventos que a gente fez. A gente fez vários eventos com parceria com o governo do estado, sim, a gente chegou a trazer mais de 200 estudantes do interior para Salvador, sim, para fazer evento aqui, para eles participarem de simulação da UNE, e todos os estudantes de escolas públicas da rede estadual. sim. Então, quando eu fui vendo isso, que já adolescente eu já conseguia impactar um número de pessoas muito grandes através da educação, não teve outra, assim. Eu Aham, sabia que eu precisava fazer algo para transformar o sistema que a gente vive, e eu sabia que para fazer isso, eu precisava ir atrás de como me formar melhor, de sim, como sim, entender melhor, porque a gente convive com problemas muito complexos sim, na educação, né? Então, eu queria correr atrás de. Queria e quero, né, até sim, hoje, sim. correr atrás de como resolver esses problemas, como fazer as perguntas certas para a educação brasileira e como que a gente pode realmente fazer com que todos os estudantes tenham esse olhar para a educação para além das salas de aulas. Acho que esse é o meu maior sonho na educação. E quando eu percebi esse sonho, não Aham. teve outro curso que me prendesse, assim. Tá. Aí você pensou o seguinte: eu e meus amigos, você falou, eu e meus amigos fizemos uma ONG e fomos trabalhar alguns projetos. O Luquini tinha uma turma boa. Quem são seus amigos? Fala aí pra eu lembrar direitinho. Ah, na época tinham muitos amigos, Do assim, não Colégio sei se... Militar. Daquela Muitos... sua turma, teve um que foi pra USP fazer medicina. Isso. Como é o nome? Tiveram 3 da minha turma que foram Foi pra fazer USP fazer medicina. medicina. Aí o Luquini foi fazer?
Ele tá fazendo direito na USP. Na USP. Aí a outra foi fazer medicina na UFBA, o outro foi fazer engenharia. Aí você chegou em casa e falou, mãe, eu quero fazer pedagogia. Aí seus pais falaram, não, senta aqui, minha filha. Nada, entendeu? O que eu tô rindo por quê? Porque quando você vai para qualquer curso hoje, o outdoor só dá medicina, só dá direito, só dá engenharia, né? Com certeza. Então, quando um filho vira pro pai, ele vem de uma pontuação que ele pode se classificar para uma USP, para uma federal, ele fala, não, eu não quero nada disso, né? A gente percebe aí, fica pro nosso jovem o ensinamento, a questão da vocação, no sentido de dizer assim, eu não estou escolhendo pelo valor financeiro, eu acho que eu posso me dar bem financeiramente na área da educação, mas o meu foco é colocar a minha profissão a serviço de uma sociedade. E pelo que eu conheço vocês, sei da sua formação, você é muito vocacionada nessa área. Aí você pensou assim, nossa, eu vou estudar aonde? Aí você falou assim, eu vou estudar aonde? Onde é que você foi estudar? Fala aí pra gente. Aí foi. É muito engraçado isso, né? Porque realmente é um choque de decisão. Principalmente com 16, 17 anos que eu tinha na época. Então foi um choque para os meus pais no início. Foram intensos debates lá em casa sobre isso. Mas hoje eu vejo que valeu muito a pena, sabe? Sim. E realmente o financeiro não estava na minha mente. Nunca foi, assim, ponto principal das minhas decisões, apesar de, isso eu acho muito importante falar, eu não venho de uma família privilegiada, eu não venho de uma família rica, eu passei para estudar fora, tomei essa decisão de ir me formar numa faculdade nos Estados Unidos e passei com 100% de bolsa e com todos os meus custos cobertos pela faculdade, que foi o que me possibilitou ir para lá. Então, acho muito importante falar isso, porque muitos jovens que vêm de uma realidade parecida acabam me tendo como esse exemplo de entender que sim é possível, e que sim é possível trabalhar com algo que a gente gosta, que a gente ama, seguir a nossa vocação, independente de pensar no prestígio inicial, de poder dizer, né, passei em medicina na UFBA, na USP, não sei o quê, que realmente era algo que simplesmente não faria sentido pra mim. Tenho vários amigos, aquela coisa, tenho até amigos que tenho vários amigos que fazem medicina na UFBA, na UFRB, na USP, na Unicamp, na UNEB, mas realmente era algo que não fazia sentido pra mim. Sim. Que não fazia sentido entrar na modinha, sendo que era algo que eu não sabia que eu ia... Eu sabia que eu não ia me encaixar, e mais do que isso, eu sabia, de fato, qual era a minha paixão, qual era a minha vocação, e o que é que eu precisava entregar para as outras pessoas também, para o mundo. Então, foi muito pensando nisso, e aí eu decidi estudar fora, que eu acho que foi uma decisão muito assertiva, assim, de poder estar mais próximo da elite de conhecimento mundial, né? E poder ter mais recursos financeiros para colocar as ideias que eu tinha, os projetos que eu tinha, de fato, para rodar, né? Aí vamos lá, você falou, eu conversei com meus pais em casa e houve diálogo. Eu lembro de um aluno que eu tive, que ele passou em medicina, porque os pais queriam que ele fizesse medicina. Só que ele queria fazer filosofia. Aí o pessoal contava uma história que eu não sei se é verdadeira, mas eu acho que talvez tenha um fundo de verdade. Ele chegou em casa e falou, mãe, passei em medicina, tá aqui minha aprovação, aí você conta para suas amigas todas, mas eu não quero medicina, eu quero fazer filosofia. E ele foi fazer filosofia, tá? Então você tinha uma pontuação boa, você tinha capacidade disso, você tinha a possibilidade de fazer medicina, fazer o que você quisesse fazer. Como que foi esse diálogo com seus pais, né? Foi um diálogo de, olha, você está escolhendo uma profissão que o retorno financeiro pode não ser tão bom. Olha, vá ser feliz. Como que se estabelece um diálogo com os pais, você que é tão jovem, para que seja um diálogo construtivo? Como comunicar aos pais que a sua vocação faz sentido? Eu acho que, pra mim, sempre foi a necessidade de ter dupla certeza. Então, eu tinha a certeza dentro de mim do que eu queria fazer e eu precisava ter a assertividade, a certeza de comunicar isso para as pessoas. Não só para os meus pais, mas para toda a minha família, para meus amigos que não entendiam muito. Então, eu lembro que eu cheguei até a fazer apresentação de slide para os meus pais, para explicar sobre o processo de estudar fora, né? Porque isso é também outra questão que muita gente não fala. Quando a gente fala sobre um sonho de estudar fora, muita gente duvida de você. Muita gente fala, como que você vai conseguir isso? Isso é só pra gente que tem muito dinheiro. As universidades que cobram aí anuidades de $100 mil, como é o caso da minha faculdade. Como que você vai pagar isso? $100 mil o ano? $100 mil o ano, é a minha faculdade, que eu estudei 4 anos. E
E assim, eram muitas perguntas na minha cabeça, sabe? Então, foi muito sobre organizar tudo, Sim. adquirir muito conhecimento sobre o processo, principalmente Sim. ali nos anos finais do meu ensino médio, no meu segundo e terceiro ano. Eu fiquei 100% focada nisso. Não estudei pro Enem, como eu poderia ter estudado. Não estudei para outros vestibulares, como eu poderia ter estudado. Porque eu realmente estava focada em passar para estudar fora. E eu sabia que se eu não passasse, eu ia tentar outra vez. Eu Sabe? lembro que na Porque época você ia fazer umas 20 aplicações. eu fiz 20 aplicações. Aí da 20. segunda você passou. Não, aí eu fiz essas 20, você faz todas ao mesmo tempo, né? Uhum. E eu lembro sempre meus pais me falavam, mas você precisa ter um plano B. E eu falava, mas eu tenho um plano B, eu tenho um plano B, C, D, até o 20. Esse é meu plano B. Eu cheguei a fazer Enem, fiz até a FUVEST eu fiz, só que meu sonho realmente era estudar fora. Eu coloquei na cabeça que eu queria estudar fora. E foi pra isso que eu me dediquei, assim, fiz todo o processo. E acho que o primeiro passo foi, primeiro, saber inglês. Não tem como você ir para os Estados Unidos e estudar numa faculdade prestigiada se você não sabe inglês. Sim. E segundo, entender como o processo funciona. É um processo muito diferente do processo brasileiro. Então, assim como para você fazer Enem, você não basta ter só o conhecimento, você tem que saber como a prova funciona. Uhum. Então, essa é a primeira fase, assim, entender como o processo funciona, o que é que eles pedem, o que cada termo significa. Eu lembro que na época eu fiz um dicionário para os meus pais, explicando os termos da application, porque muitos termos em inglês, né? Uhum. Então, explicando cada um, falando para eles o que significava para tentar envolver eles no processo. Só que, assim, acaba que é um processo muito individual do aluno, sabe? Sim. É você que tem que correr atrás, é você que tem que fazer valer ali. Quando você faz 20 aplicações, vamos lá para a pessoa entender direitinho, para que eu possa entender direitinho. Você faz 20 aplicações. Então você tem possibilidade de entrar em várias faculdades. Isso. Mas você queria fazer que faculdade? Na verdade, eu queria Stanford. Sim. Era meu sonho. Por quê? Porque eu queria estudar educação brasileira. E existem 4 faculdades que têm um centro de educação brasileira. E Stanford era uma delas. Que é Stanford, Harvard, Columbia, que é em Nova York, e Oxford, que era no Reino Unido. Eu não queria ir para o Reino Unido porque eles têm uma fama de que não dão muita bolsa para graduação. Então, ficou essas 3 opções. Eu apliquei para as 3, mas a que eu realmente queria era Stanford. E porque na Califórnia, o Centro de Educação Brasileira lá é muito desenvolvido. Eles recebem, para você ter uma noção, todo trimestre, eles recebem lá cerca de 15 pessoas que já estão trabalhando com a educação brasileira, que é o chamado Visiting Scholars. Que eles vão para desenvolver uma pesquisa, um projeto e tal. E toda semana, todos os brasileiros da escola de educação de lá se reúnem para discutir a educação brasileira. Uhum. Para discutir, e assim, eu tive a oportunidade de ir lá visitar agora em abril. E eu participei de uma dessas discussões e, assim, é muito incrível, porque você está conversando com pessoas que trabalham no Banco Interamericano de Desenvolvimento, com pessoas que são secretários de educação de estados brasileiros. Então, é realmente um nível muito alto de debate e eu queria fazer parte disso, assim, era meu sonho estar lá. Só que eu acabei não passando. Uhum. Eu apliquei até mais cedo, porque no processo de application você tem a oportunidade de aplicar mais cedo, para ter mais chance de passar. E eu acabei não passando. Passei até para a fase de entrevista, mas não passei. Sim. E aí, apliquei para as outras 19, né? E acabei passando para a universidade que eu estudei, que foi Davidson College, que é uma faculdade muito menor, na Carolina do Norte, que é do outro lado do país. Não tinha nada de educação brasileira inicialmente, mas eu tive uma experiência maravilhosa, assim, foram os melhores 4 anos da minha vida, assim. Tá, vamos lá. Aí quando você chegou lá, você estudou 4 anos de faculdade. Isso. Qual foi a principal mudança vamos tentar fazer o cronológico, né? Uhum. Quando você chega lá, você desembarca. O que é que mudou na sua cabeça como um estudante que sai do Colégio Militar do Exército aqui na Pituba, em Salvador, e você começa a faculdade numa faculdade americana sobre educação? Uhum. Como é que foi pra você, como estudante, como pessoa, o que significou essa mudança? Foi muito louco, né? Porque é uma mudança completa.
é uma mudança de ambiente, é uma mudança de pessoas. Eu não tenho família nenhuma nos Estados Unidos, não tinha amigos nenhum. Eu não conhecia ninguém. Sim. Eu, tipo assim, fui completamente pra O novo. o novo. Eu não sabia de nada, assim. A gente foi. Meus pais até. Minha mãe até hoje é traumatizada, coitada, porque ela não pôde ir comigo. E assim, pra uma mãe deixar uma filha viajar sozinha com 18 anos pra se mudar de país, Sim, sim. por mais que seja pra uma universidade prestigiada, Davidson, nos 2 últimos anos foi considerada a 10ª melhor universidade dos Estados Unidos. Então, é uma universidade de muita qualidade, de muito prestígio. Então, eu sabia que eu não estava indo Pra qualquer pra faculdade. qualquer lugar, sabe? Mas a faculdade me recebeu muito bem. E eu fui aos poucos me adaptando, assim. Mas é uma mudança completa. A comida é diferente, a língua é diferente, a cultura é diferente. Você morava na faculdade, residência Eu morava na estudantil. faculdade. No meu primeiro ano, eu tinha um quarto. Eu dividia um quarto com a outra, inicialmente com a outra brasileira, que tinha ido também de São Paulo. E é isso, eu morava num quarto, dividia banheiro com outras 30 meninas. Sim, sim. E De vários países? de vários países, assim. Na minha faculdade, no final da faculdade, meu grupo de amigos tinha. Meus melhores amigos tinha pessoa de Síria, Venezuela, Turquia, Bangladesh, Uganda, Aham. Gana, vários países diferentes, assim. Eu sempre gostei muito de sair com os estudantes internacionais. Sim. Eu fiz muitas amizades fortes mesmo, né? Porque Sim. quando você mora fora. Depende E um do você outro. estuda na faculdade, ali é sua família. Seus amigos que você fizer na faculdade é sua família. Então, quando eu ficava doente, eles que iam fazer sopa pra mim, pegar remédio na farmácia. Sim. E foi muito sobre construir uma nova vida na faculdade. E essa graduação? Você viajou para outros países, você fez pesquisa dentro dos Estados Unidos, a faculdade é reducionista, o ambiente é dentro dos muros, ou você viveu algumas experiências extra-muro? Cara, isso é o que eu mais gosto de falar sobre a minha experiência da faculdade, porque é uma oportunidade surreal. Tipo, quando eu saí de Salvador, eu nunca tinha viajado internacionalmente, assim. Sim. Nunca tinha ido pra outro país, assim. Nem pro pegar um Paraguai. avião. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, foi uma mudança completa. E hoje, depois dos 4 anos de faculdade, eu já pude ir para 10 países diferentes. Sim. Então, Tudo pela faculdade. tudo pela faculdade. Eu fiz um semestre na Colômbia. Sim. Estudei sobre raça e identidade étnica, né, na América Latina, lá na Colômbia. Sim, Foi sim. muito legal. Sim. Fiz pesquisa no Panamá, em Porto Rico. Visitei a Escola da Ponte, em Portugal, que é uma escola referência. Humanizada, que eu tinha muita vontade de conhecer. Então, fui lá visitar com bolsa da faculdade. Fui pra França, fiz uma pesquisa muito legal na Irlanda do Norte Sim. sobre segregação educacional. Sim. Que é essa separação que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, entre ricos e pobres, que não estudam nas mesmas escolas, né? A gente tem escola de rico, tem escola de mais rico ainda, tem escola de pobre, tem escola de classe média. A gente tem uma divisão muito clara de classe e também de raça, né? Sim. Você vê mesmo numa cidade tão racializada como Salvador, a gente tem escolas que são praticamente só de pessoas brancas, né? Aham. Então, pra mim foi muito legal estudar isso lá na Irlanda, que eles têm um contexto completamente diferente, que a divisão deixa de ser por classe e renda e passa a ser por questão de religião entre católicos e protestantes. Sim, sim. Então, foi bem interessante, assim. Tive a oportunidade de explorar vários interesses fora da sala de aula e aprendi a falar espanhol na faculdade, que era uma habilidade que eu ainda não tinha. Uhum. E aí você formou, acabou a graduação. Aí você pensou assim, agora eu volto pro Brasil. Tá na hora, vou morar em Salvador com meus pais de novo, vou aplicar tudo que eu quero, né? Ou você pensou assim, não, eu acho que eu vou estudar um pouco mais. Conta aí, o que aconteceu depois que você formou? Então, na verdade, eu estava decidida a voltar para Salvador. Eu sempre quis voltar. Todo mundo que me perguntasse desde o início, assim, você tá indo para os Estados Unidos, todo mundo me falava, e você não vai voltar mais.
Aham. E eu sempre falei, gente, eu vou voltar, eu amo o Brasil, eu amo Salvador, não tem condição nenhuma de eu morar lá. E realmente, tipo, não mudei minha opinião nesse sentido, eu acho o Brasil um país muito melhor pra se morar. Pra mim, o Brasil é o melhor país do Aham. mundo e ninguém vai me provar o contrário. Aham. É, então, eu já tava decidida a fazer isso, só que lá atrás eu falei que eu tinha muito sonho de ir pra Stanford. Sim. Eu queria muito estudar em Stanford e tudo mais, então eu acabei aplicando para um mestrado, que foi o único mestrado que eu apliquei, a única oportunidade que eu apliquei de ficar lá nos Estados Unidos. Não apliquei para nenhum trabalho lá, não apliquei para nenhuma outra universidade. Eu realmente só apliquei para esse mestrado. É, e eu passei. Aham. Em março, mais ou menos, eu recebi a notícia que tinha passado. E desde então eu tô nos preparativos pra voltar lá para os Estados Unidos pra fazer esse mestrado. E depois voltar pro Brasil pra conseguir, de fato, colocar em prática tudo que eu aprendi ao longo desses 4, agora quase 5 anos. Bolsa também? Com certeza. Bolsa, Porque né? não tem condição, né? E o mestrado em? É um mestrado em análise de políticas educacionais. Tá, o que é que esse mestrado significa pra gente entender? Trocando em miúdos, eu quero entender o que é que significa isso. Então, é um mestrado. Lá você tem muita liberdade. Não é que nem aqui no Brasil que você tem que aplicar já com um projeto. Então, eu até hoje eu vou começar mês que vem, sexta-feira que vem, na verdade, eu já viajo para os Estados Unidos. Mês que vem eu começo e eu não sei que projeto eu vou fazer ainda. Uhum. Justamente porque você tem a liberdade de montar a proposta do seu projeto durante o primeiro trimestre de faculdade. Sim. Então, a ideia que eu tenho, né, é pesquisar sobre a educação brasileira. Uhum. Não posso dar muitos detalhes, assim, de ideias de projetos específicos. Talvez quando eu acabar o mestrado eu venha aqui de novo pra conversar sobre. Mas é isso, estudar a educação brasileira, analisar as políticas que a gente já tem Sim. e o que é que tá dando certo, o que é que não tá. E eu tô muito numa vibe de estudar implementação de política pública. Porque o Brasil, para quem estuda educação, sabe que a gente tem um dos projetos de lei, assim, mais desenvolvidos, principalmente quando tem uma educação. A gente tem o Bolsa Família, a gente tem o Pé de Meia, a gente tem muitos projetos que são muito importantes. A gente tem cotas para as universidades. Uhum. Ou seja, tudo que é de avanço em termos de política pública para a educação, a gente tem muitas dessas coisas. Só que a gente sabe que a discrepância educacional que a gente vive no Brasil é muito grande. Então, a gente tem leis maravilhosas, mas na prática elas não são implementadas da maneira como deveriam ser. E muitas vezes elas não têm o efeito na Desejado. sociedade que a gente quer que elas tenham. Então, a minha ideia não sei exatamente qual política, mas a minha ideia é trabalhar com análise de política pública, olhando para esse lado da implementação. Quando a gente tem um problema que ele é social, você tem várias respostas para ele, né? Então, quando a gente pensa assim, eu vou implementar uma política pública e eu acho que isso pode ajudar, pode solucionar um problema. Eu pego muito o exemplo vou pegar o exemplo do crime, tá? Criminologia. Então, se um sujeito comete um delito, um crime, ele pode ser perdoado por um juiz. Exemplo, o pai que esquece o filho num carro e aquela criança morre porque o carro aqueceu demais e o pai não vai ser condenado porque ele não teve a intenção, não foi doloso, e o juiz fala, tá, eu não vou te condenar, eu te dou perdão judicial. Aquele cara volta para casa e fala, meu problema jurídico está resolvido, mas o psicológico não tá. Então aquele pai tem que ir para terapia. Aí depois da terapia ele fala, agora o espiritual não tá, então ele vai cuidar da espiritualidade dele. Então, observe, um programa, uma situação, um problema na vida de um indivíduo pede muitas respostas. E aí quando você fala assim, a gente tem políticas teoricamente muito boas, mas que elas não se implementam com a eficiência que a gente quer, né? Somente as políticas públicas podem resolver os problemas ou é um arranjo social maior? São respostas múltiplas de todos os sujeitos da sociedade ou é o Estado que tem que resolver isso? Eu acho que é realmente uma mistura. Mas eu sou muito do pensamento que o Estado ele tem que ter um papel central. Principalmente quando a gente está falando sobre
como diminuir esse gap que existe, né? Essa diferença, essa discrepância educacional que existe entre o rico e o pobre. Porque a gente sabe que o pobre, ele só é educado através do Estado. Ele só é educado através das nossas escolas públicas. Porque se for depender dele entrar numa particular, ele não vai estudar. Nem na pública, às vezes, a gente já tem uma taxa de evasão muito grande, a gente já tem uma taxa de não aprendizagem muito grande. Então, eu acredito muito que o Estado ele tem que criar, através de políticas, essas soluções, né? Para Estruturar, a né? educação. Só que qual é a questão? Que aí eu entro nisso que você falou. As soluções, elas não podem ser somente na sala de aula. E aí eu volto para minha experiência lá quando eu entrei no militar, que abriu minhas portas, que eu comecei a fazer Olimpíada Científica, que eu comecei a fazer simulação da ONU, que eu comecei a praticar esporte. A solução, ela não pode estar só dependendo do professor e da sala de aula, porque senão não tem como. A gente gera uma sobrecarga muito grande para o professor. A gente precisa criar soluções que envolvam a família, a gente precisa criar soluções que envolvam o bairro e a comunidade que aquela escola está inserida. A gente precisa criar soluções que envolvam toda uma secretaria de educação para formar gestores para que eles possam fazer uma condução mais humanizada das escolas. Então, o nosso problema na educação, ele não tá numa coisa só, e, consequentemente, a solução, ela não vai ser uma coisa só. É uma coisa É um arranjo. generalizada, é um arranjo de questões que precisam melhorar. Só que eu acho que a solução, ela precisa vir do Estado. Porque se a gente for depender de empresa, não tem condição, porque não é do interesse da empresa formar toda a população de forma igualitária, que é o objetivo do Estado, teoricamente, pelo menos. E se a gente for depender de terceiro setor, a gente não tem como melhorar, porque o terceiro setor ele não tem essa abrangência financeira e nem logística. Então, a gente precisa do apoio do Estado. Sim. A gente precisa de tudo trabalhando em conjunto, né? No mundo ideal. Você vai ser macro, né, na educação. Então, você vai pensar ela de forma macro. Então, eu brincava uma vez conversando sobre você, eu dizia assim, não, daqui a pouco o Luiz está falando sobre a educação na América Latina. Como é que você vai discutir a educação numa situação macro, maior? O professor, ele é o chão da fábrica, é o meu caso. Então, a gente está na ponta, vivendo o dia a dia da educação. Você foi minha aluna, ali era o mundo micro. Então, eu estava ali com seus colegas, vendo a situação de ansiedade, né? Então, nós estamos nas duas pontas da educação. Você pensando no macro, e eu estou ali vivendo o micro. Agora, eu quero te fazer uma pergunta sobre o micro, que você não vive. Mas como você vê esse micro, tá? Como você vê o papel da família na formação desse sujeito hoje? Né? Porque no seu caso tem uma família por trás que te estruturou muito. Né? Como que você vê hoje essa relação familiar na estruturação do sujeito aluno e do sonho desse adolescente que está nos ouvindo agora, desse jovem, que vai entrar na faculdade? Você teve um sonho, seus pais te apoiaram. Você está realizando seu sonho. O que é que você acha que a família tem que pensar sobre esse jovem? Né, que quer estudar, que quer crescer, apesar das limitações. Você nunca pensou que estaria fazendo hoje um mestrado na faculdade americana. Você vai fazer um mestrado. Primeiro tem que abrir uma porta. O que falar para essa família que tem um jovem em casa hoje, no ensino médio, sobre os sonhos que ele tem para a vida universitária dele? Então, é uma pergunta bem complexa, assim. Vou voltar um pouco para essa questão que você falou do micro. Porque durante meu TCC, que foi bem interessante, eu fiz entrevistas com professores e gestores da rede estadual aqui da Bahia, em 3 escolas diferentes aqui em Salvador. E dentro dessa pesquisa, quando a gente entrevista professor, quando a gente entrevista gestor, tinham 2 coisas que eles falaram, que eram os problemas principais, assim, que faziam baixos níveis de aprendizado do estudante, baixos níveis de participação, engajamento, todo aquele cenário que a gente já conhece. E as 2 principais coisas que eles apontaram foi justamente o envolvimento dos pais na educação dos filhos. Então, eles falavam assim que quando você vai pegar os estudantes que são mais taxados como problemáticos, entre aspas, são estudantes que vêm de contextos menos favorecidos, mas principalmente são estudantes que a família não está presente, que a família não vai para as reuniões, às vezes a pessoa já vem de um berço familiar que não oferece para ele um conforto e a possibilidade de estudar. E não tem como a gente cobrar que aquele estudante performe da mesma maneira que um estudante que tem esse privilégio de ter um ambiente familiar confortável para que ele possa focar em só estudar, o que hoje é muito raro, né, na educação pública. Então, tem isso. E outro ponto principal que os professores apontaram até antes da família foi a motivação do próprio estudante.
a questão do estudante acreditar que ele pode mudar a realidade dele e que isso só vai acontecer através da educação. O que muitos professores falaram era que a gente chega na sala de aula e o estudante ele quer uma solução rápida. Ele busca até meios ilícitos, muitas vezes apostas e tudo mais que a gente tem ouvido falar muito hoje, até crescer através das redes sociais, por exemplo. Mas o estudante acaba não acreditando na educação Processo, né? como a solução principal para a realidade que ele vive, para melhorar aquela realidade. E a gente sabe hoje que, por todos os dados, que a educação ela é ainda a certeza de um futuro melhor. Então, a gente sabe que pessoas que têm formação universitária, elas ganham mais, elas são mais bem-sucedidas, elas são mais felizes. Então, são essas duas questões que vão juntas. Se a gente tem uma família que acredita na educação e incentiva que o estudante né, queira estudar, Sim. se dedique a estudar, a gente vai ter um estudante que, consequentemente, vai trazer esse aprendizado de casa. Sim. Então, são essas duas coisas caminhando juntas, assim. E ao mesmo tempo, a gente tem que olhar com um olhar humanizado para essa família e entender que não tem como a gente cobrar de um pai e uma mãe que trabalha, às vezes, 10, 12 horas por dia, chegar em casa e estudar ainda com seu filho. Não tem como a gente trazer essa cobrança. Então, é realmente uma situação muito complicada para essas famílias. E assim, se tiverem pais assistindo aqui a gente hoje, o que eu posso dizer é que vale a pena. Vale a pena acreditar no seu filho, vale a pena apoiar os sonhos dos seus filhos, porque realmente a educação hoje ela é a nossa maior certeza de um futuro melhor. Sim. E o meu maior desejo, assim, para a educação não é que a gente tenha necessariamente melhores escolas, melhores professores, que a gente inclua aí IA na educação. Não, eu acho que a gente precisa fazer com que nossos estudantes acreditem no poder que a educação tem de transformar a vida deles. Porque se a gente tiver uma escola, pode ser uma escola super sucateada. Não tô dizendo que... Obviamente, a gente sabe também, através das pesquisas, que se a gente colocar dinheiro na educação, infraestrutura, recurso, a gente também melhora a educação. Mas o que todo professor que você for entrevistar vai te contar é que a gente precisa ter estudante que esteja engajado, que acredite, que queira mais. E é isso que eu busco, assim, até através das redes sociais, é levar essa esperança, né, que a educação pode dar e que eu acho que só a educação pode dar. Eu acho interessante que meu avô foi vaqueiro e minha avó era costureira. A minha avó era analfabeta, né? E quando eu entrei na UFBA, a minha mãe me abraçou e falou: meu filho, você foi o primeiro da família a chegar na faculdade. E ela chorou, né? E a minha história é muito assim: eu venho de escola pública e para que eu conseguisse entrar na UFBA, eu tive que fazer um cursinho de manhã, de 7 às 12h30, 12h30. Eu pegava o ônibus na Pituba, na Manuel Dias, que eu fazia o cursinho do Mendel para vestibular, ia de ônibus até a Estação da Lapa, fazia o terceiro ano no Colégio Teixeira de Freitas. Eu era técnico em contabilidade, então você não dava física, matemática e química, dava matemática financeira. E quando eu saía do colégio às 6h30 da tarde, eu ia andando até o comércio para ser estagiário do Banco do Brasil de 7 da noite até 1 da madrugada. Aí 1 da manhã eu voltava para casa, para acordar às 6 da manhã, para ir pro cursinho, para fazer o mesmo roteiro todos os dias. E eu falo que eu não cansava porque eu era jovem, ninguém falou para mim que aquilo cansava. Eu me divertia muito, porque eu saía com meus amigos do estágio do banco, eu era amigo dos colegas do cursinho. Eu achava que aquilo era muito agito, era muito gostoso tudo aquilo. Só que no final do ano eu não passei. Aí eu tive que ir trabalhar numa cantina, passava o dia fazendo sanduíche, e quando ninguém ia pegar sanduíche, eu estudava, abria o modo e estudava. E aí eu fazia cursinho à noite. E passava o dia na cantina, fazendo sanduíche. E aí veio o resultado e eu fui aprovado. Muitos dos meus colegas que não passavam por essas limitações, eles faziam o quê? Faziam cursinho de manhã e estudavam a tarde toda. E aí eu não estou falando sobre bom e ruim, eu estou somente relatando o fato de que cada um tem sua história. Mas é muito mais difícil para quem tem que superar alguns obstáculos, porque o preço que você paga muitas vezes é sacrificar uma parte da sua própria mocidade em relação às diversões. Só que eu posso te falar que valeu muito a pena. Né? Eu digo que a educação ela me deu muitas coisas. Ela me deu a UFBA, que eu acabei casando com uma colega de turma. Ela me deu a possibilidade de entrar no Exército, porque quando tirar o nível superior você tem a chance de fazer uma entrada no quartel. Eu pude me tornar professor, estabelecer relações, e se eu tivesse optado por não ter aquilo, eu teria estabelecido outras relações. Mas eu não sei quais seriam essas outras.
Eu sei que foi através da educação que eu vim para um mundo que eu considero muito melhor do que o mundo que eu vivi, onde os meus pais tinham que trabalhar de uma forma terrível para manter um padrão de vida não tão bom como o que a gente tem hoje, porque eles eram secundaristas que trabalhavam por salários subsalários, entendeu? E a educação é uma forma que o jovem tem de dar aos próprios pais mais orgulho, de terem uma remuneração melhor, de terem a possibilidade de disputar o mercado de trabalho num campo melhor, e talvez por isso as peneiras de exclusão existam, porque é uma forma de dizer não a muito jovem competente, a muito jovem bom. E eu acho que a educação ela pode redimir uma geração inteira, e eu acho que você vai exercer um papel muito bom nesse processo ao dedicar os seus talentos, né? E o que é que te marcou nesses países, né? Nessa juventude que você conheceu nos vários países. Qual foi o estudante que te chamou mais atenção nos países que você visitou? Nossa, cada país tem sua própria cultura, né? Então é muito difícil, assim, eh, comparar estudantes de país para país, assim. Eu acho que quando você tá num ambiente educacional que ele é elitizado no sentido de ter pessoas que realmente não necessariamente vieram de posições privilegiadas, eu não tô falando de elite nesse Sim, sentido, mas elite no sentido de que batalharam muito para estar naquele lugar, sim. que fizeram muitas coisas, porque o processo para entrar numa faculdade americana, ele é ele é holístico, que a gente fala. Então, ele analisa várias partes do não é só uma prova, como é o caso do Enem, sabe. Eu acredito muito que pelo fato do sistema brasileiro ele ser uma prova, acaba, eh criando ainda mais essas desigualdades, porque o estudante que ele trabalha, ele tem uma experiência que é válida, mas que não é valorizada no momento que ele vai entrar para a faculdade. E nos Estados Unidos isso é diferente. Isso é algo que eu vejo como muito positivo. Não tô falando que o sistema americano é perfeito, que a gente tem que Sim. copiar eles, não tô. Mas, eu acho que nesse sentido, é uma diferença que eu acho que eles ganham da gente, assim. Aham. Porque isso é algo que possibilita que meus estudantes, meus amigos ali na faculdade, eles não são necessariamente as pessoas mais inteligentes no sentido científico-matemático, no sentido tradicional, mas são pessoas que são excelentes na área delas. Então, Uhum. se eu tenho um amigo que é fera em economia, ele vai ser fera. Um dos seus melhores amigos da faculdade está agora trabalhando no MIT para um professor que é prêmio Nobel em economia, que foi recentemente prêmio Nobel em economia. Uhum. E eu tenho, por exemplo, tinha um colega meu que se formou comigo na faculdade, que ele é um DJ, assim, excepcional, e que hoje ele tá fazendo propaganda e participação em show para diversos artistas super grandes, nos Estados Unidos. Então, não é sobre ter uma expertise só numa área, sabe? É Uhum. sobre ter justamente essa diversidade de pessoas. Então, uma pessoa que vem, por exemplo, uma das minhas melhores amigas, ela é de Uganda. E lá em Uganda eles têm o Lago Vitória, que é um grande berço, assim, de biodiversidade, né. Eh, e ela faz pesquisa de questões ambientais no lago do país dela. Então, Uhum. pô, que massa! E aí tem eu que estudo educação brasileira e tenho uma perspectiva de educação que só uma pessoa que viveu no Brasil pode ter, sabe. Uhum. Assim como tem pessoas que estudam coisas de outros países que trazem uma bagagem que só Uhum. elas trazem. Então, mais do que dizer, tipo: "Ah, esse país aqui faz de tal maneira", é observar a vantagem da gente ter essa diversidade, né. Sim, sim. Quando a gente estuda com pessoas que são de histórias completamente diferentes, Experiência. a gente ganha uma Top. bagagem que não tem como. Eu Sim. posso daqui do Brasil pesquisar o quanto for sobre a Irlanda, mas não é a mesma experiência Eu de ainda eu ir não. lá, passar 5 semanas e visitar 10 escolas Uhum. irlandesas, como o que eu fiz no meu primeiro ano de Sim. faculdade, sabe, estudando educação, segregação educacional lá. Então, são portas que se abrem, assim, muito grandes. Tem uma frase que diz assim: se você quer dar um copo de água a um indiano, use um copo indiano. Mais ou menos isso, né? Então, eu quero falar de educação brasileira. Vamos falar com o brasileiro, porque ele vive o país, ele sente mais o país. Eu acho que é um pouco isso, né? Exato. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E se o jovem que está nos ouvindo agora falar assim: eu quero fazer uma faculdade americana? Você já fez o caminho. E aí, como é que você pode ajudar esse jovem a
trilhar, o que é que você tem feito, que eu sei que você é muito engajada nisso, Uhum. porque quando você abre o caminho, você fala assim, nossa, eu já sei como é que você faz, hein? A aplicação é desse jeito, a estadia é desse jeito, para chegar na Uhum. faculdade é assim. O que é que você tem para contar para essa galera que pode ajudar quem tá afim de fazer faculdade nos Estados Unidos? Maravilha. Eu sempre falo que o primeiro momento é a decisão. Que não é uma decisão fácil. Você decidir se mudar de país aos 18 anos não é uma decisão que você vai tomar só ouvindo esse podcast. É uma decisão que você vai sentar, pesquisar, falar com sua família, falar com seus amigos, pesquisar outras pessoas que foram. É isso mesmo? Uhum. Então, é todo um processo. Aí, uma vez que as pessoas têm esse interesse e querem explorar mais, eu sempre digo, me acompanha. Aham. Me segue aí no Instagram, porque eu posto muito sobre a minha vida lá. Posto muito, sempre tô respondendo E perguntas. qual é o Instagram? Faço lis.avarela. Varela com L só e Liz com Z. E assim, eu faço muito vídeo lá. Esses dias, direto, eu faço também aulões gratuitos para pessoas que têm interesse em estudar fora, para explicar uma parte do processo. E assim, é um processo complexo, como eu falei, são várias partes da sua vida que são consideradas. Então, não é uma coisa que eu poderia sentar aqui e explicar. Gente, é assim que passa. Escuta aqui 5 minutinhos que você vai passar. Não é assim, sabe? Então, realmente, é um processo que necessita de um acompanhamento. Eu fui mentorada por várias pessoas que me ajudaram durante o processo. E hoje em dia, eu busco ajudar outras pessoas também. Então, eu ofereço mentoria, consultoria. É só entrar em contato comigo lá no Instagram, que a gente Sim. conversa. Na minha bio, eu tenho um formulário lá de inscrição. E eu tenho muito esse compromisso social. Então, eu sempre ofereço bolsas por necessidade financeira. Se o estudante realmente não tem condição de pagar pela consultoria, eu faço consultoria gratuita, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu sempre tô buscando ajudar, fazer aula e Aham. divulgar, assim, sobre o processo, porque quanto mais brasileiro que a gente tiver estudando fora e trazendo esses conhecimentos nas mais diversas áreas de volta pro Brasil, porque assim, eu conheço Uhum. pouquíssimas pessoas que estudaram fora e ficaram lá, principalmente nas grandes universidades, porque as pessoas percebem que a vida no Brasil é muito boa. Aham. É muito boa. Principalmente quando você tem essa bagagem de conhecimento e você vai ter uma vida tranquila financeiramente, a vida no Brasil é boa Bem melhor, demais. bem melhor. É boa demais. Que bom, bom conversar com o Luiz Varela. Agora você me chamava de tio, né? Tio Lula. Aí vou achar que é por causa da política, viu? Mas não é, porque no Brasil todo Luiz é Lula, né? É. Eu acho que isso vem de Luiz Gonzaga, talvez. Todo Luiz a gente chama de Lula. É. E eu tive muito criança, muito orgulho, né? Muita alegria saber que você se tornou essa pessoa engajada, comprometida, furou a bolha, né? Uhum. Pulou fora dessa coisa muito tradicional que a gente tem hoje. A gente passa em Salvador, o outdoor tem assim, medicina, 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 virou uma febre, né? Meio que uma conquista natural das coisas. Você seguiu a correnteza antinatural, você foi fazer educação. Total, né? E isso é uma prova de que a gente, quando escolhe o que a gente tem vocação, as portas se abrem. E aí, através da educação, você conhece o Brasil, você conhece os Estados Unidos, você vai para a faculdade americana, você vai fazer mestrado. Qual é a faculdade mesmo? Em Stanford. Pronto. Essa faculdade é muito tradicional nos Estados Unidos. É a melhor faculdade do mundo. Do Na mundo, minha tá? opinião, é a melhor faculdade do mundo. Imagina. Então você vai para uma faculdade de ponta, né? Super ponta. É. E que talvez se você escolhesse uma área que você não tivesse vocação, você não estivesse lá. Com certeza. Não é? Então, eu acredito que quando a gente faz muito. Não é aquele papo furado assim, tem que fazer o que você gosta. Eu acho que tem que conciliar as coisas e tem que só pesar bem. Olha, eu quero fazer, eu acho que esse caminho ajustar. Mas há uma coisa que é a vocação. A sala de aula para o professor que está ali, eu sempre digo, é vocação. Você tem que ter muita vocação para viver aquela experiência todos os dias. Eu tenho 33 anos Com certeza. e te digo, tem dia que você está de saco cheio. Você fala, não, hoje não, não, hoje, meu Deus do céu, me ajuda. A turma está conversando demais. Mas essa não é a batida. A batida mais comum é um ambiente leve, agradável, que a gente vive bem com o aluno. Mas tem os dias difíceis, entende? Então, quando você não tem vocação, eu acho que todo dia é difícil. Porque é muito pesado encarar uma rotina que você não gosta. Uhum. Né? Então, eu acho que você vai querer discutir macroeducação, né? Você quer discutir a educação mais na lógica da América Latina. Eu, na verdade, eu olho mais pro Brasil mesmo. Brasil. É. Tá. Aí, quando você terminar o mestrado, você se volta para a lógica da educação estadual, no sentido de o Estado, município, União. É. Né? Todos os níveis, né? De política pública. Isso.
Então vamos falar com a futura secretária de Educação, talvez, quem sabe, né? Quem sabe? Está nas mãos de Deus. Então, parabéns para você pelas suas escolhas. Estamos felizes pelas suas conquistas e muito felizes porque você que está nos vendo agora sabe que os jovens foram feitos para brilhar, fazem boas escolhas. Liz, quando foi minha aluna no primeiro ensino médio, Foi. estava com uma turminha muito legal. Eu sabia que aquela turminha, a gente sempre sabe aquela turma que vai brilhar. A gente não sabe a intensidade com que cada um vai chegar, né? Eu encontrei a mãe do garoto que foi para fazer medicina na USP, né? E disse que a irmã também está focada no estudo agora, está querendo crescer, aquela coisa da cultura familiar. Uhum. E eu lembro que no meio do processo o pai dele veio a falecer. E mesmo assim ele estava ali firme, fez a graduação dele, está formando. Quer dizer, é muito legal você saber que a vida tem os seus desafios, mas você tem os seus sonhos a serem vividos. É. E ele era um menino de ouro, um menino maravilhoso. Então aquele foi uma turma que me deu muito orgulho, muita alegria. E eu estou muito satisfeito por ver sua mãe aqui, feliz da vida, né? Acompanhando a filhota. Com seu pai Sandro, seu avô Varela, que meu amigo estimado. E hoje realmente é uma satisfação. Então, que Deus te abençoe no mestrado, que você brilhe. Obrigada. E daqui a algum tempo você volta já mestra para falar conosco. Aliás, não, você vai querer fazer o doutorado depois, né? Minha mãe fala que agora que eu fui, eu só volto com o doutorado. Mas vamos ver. Vai acabar o doutorado e agora é o pós-doc, né? É um caminho bom, viu? Então, você sinta abraçada. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. Valeu. Um beijo, gente. Quer falar com a galera? Quer dar um tchau pra galera final? Só dizer assim, corram atrás dos seus sonhos, gente. Acho que essa sempre é a mensagem final que eu tenho pra dizer, porque assim, eu sou prova viva que pode dar certo e que se esforçando, correndo atrás, a gente pode conquistar coisas incríveis, assim. E eu acho que a grande chave é realmente acreditar, correr atrás. Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que não tem aí uma pitada de sorte, não tô dizendo que não existe os privilégios e tudo mais, mas eu acredito muito que com força de vontade a gente consegue realizar o que a gente nasceu pra realizar. Então, é isso, essa é a mensagem que eu deixo aí pra todo mundo que estiver ouvindo a gente. Isso é o Híbridos. Esperando você no próximo programa com mais gente especial como Liz Varela. Um grande abraço, gente. Beijo, tchau. Tchau, gente!